Eu sou Luciano Pérez e nós estamos no ar com o seu Resenha Jurídica com Luciano Pérez. Nós temos, durante essa temporada, trazido inúmeros profissionais de grande relevância para nós tratarmos de temas que impactam de forma direta o mundo jurídico e o mundo empresarial de todos os cidadãos brasileiros. O grande fato é que existe um tema, principalmente no meio da mulher, que tem causado grande impacto e causa grande preocupação, que é o aumento consubstancial de exposição de imagens femininas na internet. E dentro desse contexto surgiu a ONG Marias da Internet, que tem o objetivo não só de alertar, mas também estar ao lado, prestando orientação a todas essas mulheres que são vítimas de toda essa exposição. Eu tenho certeza que você ficou curioso, né? Nós estamos trazendo um tema de grande relevância, principalmente agora no mês da mulher. Tá interessado? Fique conosco aqui no Resenha Jurídica com Luciano Pérez. E aqui no Resenha Jurídica de hoje nós vamos conversar a respeito da ONG Marias da Internet. E para falar sobre esse tema, estamos recebendo uma profissional que se destaca não apenas pelo conhecimento técnico, mas também pelo compromisso com o impacto social. Ela é economista, advogada e jornalista, com mestrado pelo IDP e doutorado em Direito pela PUC São Paulo. Ela é sócia do escritório Keller Sociedade de Advogados e atua com foco em direito digital, proteção de dados e inteligência artificial, mas com um dos pontos mais marcantes da sua trajetória, que está sempre focada no terceiro setor. Ela atualmente é vice-presidente da ONG Marias da Internet, um projeto que oferece apoio jurídico e psicológico a mulheres que são vítimas de violência digital, levando acolhimento e justiça para quem mais precisa. Seja muito bem-vinda, doutora Elaine Keller, ao Resenha Jurídica com Luciano Pérez. Obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui falando desse tema que é de extrema importância, principalmente agora no mês de março. É verdade, nós estamos no mês da mulher e eu quero aqui, dentro dessa nossa resenha, dessa nossa conversa, fazer um retrospecto de como eu conheci a doutora Elaine. Eu recebi com muito carinho da Comissão de Direito Digital, que é a maior comissão da América Latina, que é a comissão aqui de São Paulo, para que a Rede Vivax de televisão estivesse no primeiro congresso desse ano, melhor, do ano passado, falando a respeito da responsabilidade social da televisão aberta e todos os reflexos desse mundo da internet. E lá eu tive o prazer, do lado do Dr. Coriolano, um querido amigo, de conhecer a doutora Elaine, que já foi jornalista da Jovem Pan. Vocês lembram da doutora Elaine nas telinhas da Jovem Pan, sempre muito enfática, muito incisiva, muito segura, muito consciente, dando os seus pareceres jurídicos. Doutora Elaine, o que significa crime digital contra a mulher? Isso existe? O que é? Claro que existe. Na verdade, eu sempre digo para as pessoas que aquilo que a gente tem no ambiente real, ele passa para o mundo digital. Então, aquele bom e velho conselho das nossas avós, cuidado em quem você confia, vale muito para o ambiente digital. E a ONG Marias da Internet, ela trabalha justamente com a violação da intimidade da mulher no âmbito digital. O que a gente está querendo dizer com isso? O que é popularmente chamado de pornô de vingança, muito embora nós não gostamos desse tema. E eu te explico por quê. Porque as mulheres, e aí a gente inclui nesse grupo mulheres, as adolescentes, elas compartilham muitas vezes a sua intimidade. Quando eu falo intimidade, gente, eu tô falando do corpo, né? Então, uma foto sensual, com poucas peças e etc., para o companheiro, num momento de confiança, num momento a dois, né? Numa questão de relacionamento, onde você confia, assim como os homens contam um segredo, muitas vezes as mulheres, para adoçar ali a relação, né? Para instigar, manda uma foto, né? Mas confiando no seu parceiro. E aí a gente descobre o quê? Que esse parceiro muitas vezes não aceita o fim do relacionamento e, como violência, essa mulher expõe essas imagens no âmbito digital, acabando
né, dilacerando a vida dessa mulher, porque a gente sabe que na internet tudo tem uma potencialidade muito maior, né, Luciano? Uma foto na internet, em questões de segundo, ela se prolifera, né? As pessoas vão salvar esta imagem, vão compartilhar esta imagem, vão comentar esta imagem, e essa mulher fica completamente exposta. E é justamente pela história que passou a Rose Leonel, que é a nossa presidente da ONG, que a gente criou então essa instituição com o intuito, com o objetivo de ajudar as mulheres, porque as mulheres se sentem muito perdidas quando isso acontece, né? E principalmente quando são adolescentes, porque elas não estão preparadas, né? Não tem um emocional para isso. E aí então a gente leva apoio psicológico e jurídico para estancar isso, né? No meio jurídico, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai entrar em contato com as plataformas para que aquela exposição saia, né? E isso lá atrás era muito difícil, mas hoje, graças a Deus, as plataformas estão cada vez mais conscientes do seu papel e têm ajudado muito que a gente estanque essa divulgação o quanto antes. Helene, aqui tem alguns aspectos que eu acho que vale a pena nós darmos alguns enfoques. Num primeiro momento, a partir do momento que existe uma exposição desse ato criminoso, a partir do momento em que esse companheiro ou essa companheira cometem esse ato criminoso, existem várias pessoas que passam a compartilhar, curtir, comentar e enviar. Todas essas pessoas que praticam o comentário, a curtição, o envio e o compartilhamento também estão cometendo crime? Estão cometendo crime da mesma forma. Por quê? Porque você está divulgando, você está veiculando a intimidade de uma mulher que não te consentiu. O crime está justamente, né, o núcleo do crime, já que a gente está aqui na resenha jurídica, ele está justamente no fato de você compartilhar sem consentimento. Então, se você compartilha e você não conhece a dona daquele corpo que está sendo exposto, se ela não te deu autorização, você também está cometendo crime, porque você está ali no núcleo do crime, né? Do que diz ali a Lei 13.772 de 2018, que é a Lei Rose Leonel. Então, sim, você está. Agora, a grande questão, Luciano, que por isso a gente tem que prevenir, porque é sempre melhor prevenir do que remediar, e na internet isso vale muito. A grande questão é que eu brinco com as pessoas para elas entenderem. Isso é mais ou menos que nem pó de gesso. Já fez obra em casa com gesso. Se você faz uma obra com gesso, vai pó para todo quanto é lado. 10 anos depois você encontra gesso em algum lugar da tua casa. É a mesma coisa na internet. Quando você começa a divulgar alguma coisa, você não tem controle. Aquilo toma uma dimensão que você não controla mais. Então vai ser muito difícil a gente penalizar todo mundo que vai compartilhar, salvar, divulgar, comentar. Você não consegue mais. Você consegue ir na origem, mas em quem espalhou isso, né, a forma como ele se disseminou, você não consegue. Então é sempre melhor o quê? Você preservar. E aí até isso a gente educa, né? Porque tá proibido então as mulheres, né, acreditarem nos homens? Não, a gente não pode tornar a exceção a regra, né? Então, assim, esses criminosos, a gente tem que entender que são exceções. A gente quer entender dessa forma, né, Luciana? É melhor que a gente entenda dessa forma. E aí eu digo para as mulheres, olha, vamos evitar. Como que a gente evita? Você quer mandar uma imagem sensual? Você quer mandar para o seu namorado, né, uma foto de biquíni, qualquer coisa que valha? Se você tem algum sinal, né, até brinco como a Angélica, tem ali a pinta na coxa, não deixa esse sinal aparecer. Se você tem alguma tatuagem, não deixa que a tatuagem apareça, não deixa que apareça o seu rosto, porque se ele fizer alguma coisa, as pessoas não vão saber, pelo menos, que você não vai ser identificada. Vai te abalar? Vai te abalar, porque você sabe que a dona daquele corpo é você. Deixa de ser crime? Não deixa, mas pelo menos você
minimizou o impacto. Então, a gente sempre leva essa instrução principalmente para as meninas. Por quê? Porque os relacionamentos hoje em dia já não são mais como na nossa época, né, Luciana? Eu imagino que você está ali, ó, junto comigo, né? Na nossa época era diferente. Eu fui ter celular já muito depois, né? A minha adolescência não tinha nem celular, né? Ainda era linha telefônica fixa, né? Então, a gente não tinha esse perigo. A gente tinha outros perigos, né? Porque a violência contra a mulher sempre existiu, mas a violência digital não existia. Então é muito importante que a gente leve essa educação, inclusive para os pais que estão nos assistindo, para orientar os seus filhos, né? As suas filhas também, né? Como é que eu vou me relacionar no âmbito digital? Como é que eu abro a minha guarda, né? Como é que eu abro a minha intimidade para alguém que muitas vezes você acha que conhece ou você está emocionalmente envolvida com a pessoa. Porque as mulheres se entregam, né? É uma coisa da mulher ela se entregar. E ela nunca imagina que do outro lado vai ter um canalha, porque um homem que faz isso é um canalha, né? É um criminoso, né? Ele é um criminoso, com certeza absoluta, e tem que ser punido, sim. Sim. A partir do momento em que a mulher ela se identificou como vítima de uma situação dessa, e é claro, quando nós falamos em relacionamento, isso não é só relacionamento entre casal, é relacionamento entre profissionais, entre seres humanos, são relacionamentos de vida. Não existe relacionamento sem confiança, não existe relacionamento sem entrega, Exato. Não existe relacionamento sem verdade. E quando um ser humano, quando um homem, e aqui eu coloquei o fato de um homem e de uma mulher, em virtude também dos relacionamentos homoafetivos, ele pratica esse crime, expondo a título de vingança ou a título de um suposto heroísmo, porque muitas das vezes não é vingança, é o fato de dizer, tô saindo com essa mulher maravilhosa, então ele passa a expor a grupos de amigos e isso começa a ter uma exposição cada vez maior. E a mulher, tá? A vítima, ela toma conhecimento dessa prática. Qual é a atitude primeira que ela deve adotar? A primeira coisa que ela tem que fazer é procurar uma delegacia especializada da mulher, porque a gente precisa dar ciência ao Estado. Porque eu acho importante falar isso, Luciano, porque muitas pessoas dizem assim, para que eu vou na delegacia fazer um BO? Não vai dar em nada. Só que elas esquecem que é através dos boletins de ocorrência que a gente tem as estatísticas. É a partir dessa estatística que o Estado começa a adotar algum tipo de ação, inclusive uma legislação. Quando você tem ali um aumento, uma reincidência, né, uma frequência muito grande de um determinado crime sendo praticado, você tem políticas públicas e você tem ali uma legislação específica para isso. Então é muito importante a gente deixar claro que essa história de não vou fazer boletim de ocorrência porque não é importante. É importante sim. Então procurar a delegacia. A nossa ONG, a gente presta todo o serviço também, tanto psicológico, porque é uma vítima, quanto jurídico. Né? E vou adiantar aqui que é importante, inclusive, se você tiver uma ameaça. Porque às vezes o sujeito nem coloca, mas te ameaça, fala, eu tenho fotos suas. E aí eu vou te contar o que a vítima pode fazer. Olha, eu tô perplexo que existam seres humanos que cometam essa atrocidade. Hoje o mundo, em virtude de se esconder atrás de telas, acha que tem a impunibilidade. Nós vamos para um rápido intervalo e já nós estamos de volta com muito mais do Resenha Jurídica, hoje recebendo aqui a doutora Elaine Keller. Estamos de volta com o seu Resenha Jurídica com Luciano Pérez. Hoje nós estamos conversando a respeito dos crimes na internet que ocorrem contra a mulher. No primeiro bloco, a doutora Elaine, ela nos falou a respeito de uma ONG que tem, de uma forma voluntária, levado o consolo, levado o amparo jurídico e psicológico a várias mulheres que têm sofrido com os crimes digitais. Eu gostaria que a produção colocasse um pouquinho da página do Instagram e algum material para que todos os nossos telespectadores saibam aonde encontrar a ONG.
Doutora Elaine, a doutora terminou o primeiro bloco falando a respeito não só da exposição das fotografias, mas comentou que a partir do momento em que sofrer uma ameaça, um suspiro, uma fumaça, qualquer indício de que isso possa acontecer, a vítima já tem que tomar providências. Exatamente. Teve a ameaça de um ex-companheiro, de eu tenho fotos suas, eu tenho imagem, eu tenho vídeo, o que seja, já tem que contactar. Pode ser a ONG, pode ser um advogado da sua confiança, a delegacia das mulheres. Por quê? Porque rapidamente a gente vai começar a monitorar, né, entrar em contato com essa pessoa. Se ela não parar ou se ela não entregar o material que ela tem, aí, por exemplo, o que a gente costuma fazer na ONG? A gente tem a possibilidade de entrar com uma ação cautelar que é ação inibitória. Ação inibitória é, estou sofrendo uma ameaça com a possível probabilidade de um dano irreversível. Então você entra ali com uma medida que chama-se ação inibitória e a gente entra com essa ação e rapidamente, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele tem atendido a gente com celeridade nesses pedidos. Hoje são quantos profissionais que estão de forma voluntária atendendo na ONG? A ONG trabalha com muitos peritos, então isso é importante dizer, porque a gente só consegue chegar também à autoria, né, do crime, quando ele acontece, é através de perícia digital. Então hoje a gente tem peritos espalhados pelo Brasil inteiro que prestam essa assessoria pra gente, a gente tem psicólogos e advogados. Hoje eu acho que nós estamos num número aí, numa equipe em torno de 15 pessoas, de 15 a 20 pessoas, não é uma ONG grande. E qual é a recorrência do número de ligações e de contatos que no decurso desses anos a ONG tem recebido? Isso tem diminuído, tem aumentado? É grande, infelizmente. Na época da pandemia, a gente viveu uma demanda muito maior, né? Eu acho que até em virtude das pessoas estarem ali na internet mesmo, porque não podiam se encontrar, então você teve uma demanda muito maior para ajuda nesse tipo de crime. Hoje a gente tem um ou outro contato, hoje tem diminuído, mas talvez também porque as mulheres têm vergonha de contar. Então é isso que a gente também precisa levar essa mensagem, não tenha medo de pedir ajuda, né? Porque tem muitas mulheres que na verdade não querem entrar em contato porque elas não querem, elas têm medo do que você vai fazer com o criminoso, né, com o suposto criminoso, que possa de repente aguçá-lo mais. Que às vezes ele está ameaçando e ela acha que ela sozinha consegue controlar a situação, gerenciar essa situação. Mas não tente gerenciar. Teve ameaça, procure, né? Procure. É sempre melhor você ter a ajuda de quem sabe como funciona esse tipo de comportamento, onde ele pode dar e o que fazer para prevenir isso. Então, mulheres, contem com o acolhimento de ONGs, tem várias ONGs hoje em dia, tem várias casas hoje, até o Ministério Público tem uma casa de acolhimento a mulheres que sofrem violência doméstica e tem a nossa ONG. Então procure a gente porque a gente sabe como lidar e sabe inclusive ajudá-las no aspecto psicológico, que é muito importante. E a gente atende mulheres inclusive fora do Brasil, brasileiras que saem do Brasil. Nós já tivemos alguns casos que sofrem algum tipo de violência lá fora dos seus companheiros nesse aspecto e entram em contato com a gente e a gente ajuda. Doutora Elaine, tem um aspecto aqui bastante importante que é o fato do silêncio da mulher. Há muitas das mulheres que estão sendo vítimas de ameaças em qualquer uma das esferas, de agressões, seja no âmbito psicológico, financeiro, mental, matrimonial, digital, elas silenciam. E depois, quando elas se dão por si, o problema ele está muito maior, ele está muito mais grave. Nós podemos olhar agora, numa divulgação de mídia recente, o estupro que teve da menina com jovens e adolescentes no Rio de Janeiro, em Sim. que após a denúncia dela, e temos que, é claro, nos solidarizar com tudo aquilo que ela vivenciou e com a coragem da avó, da mãe e dela, num primeiro momento, já de plano,
conseguiram fazer todas as denúncias, outras meninas vieram se manifestar que já tinham sofrido a mesma coisa com aqueles adolescentes. E é claro, nós não conhecemos os autos, nós estamos fazendo um comentário de acordo com aquilo que nós temos visto na mídia. Quando a mulher silencia por medo, nós podemos estar deixando um agressor ou um psicopata poder repetir essa prática com outras mulheres, né? Sem dúvida alguma. E além do medo, eu acrescentaria também a questão da mulher ter vergonha, porque ela acha que o erro é dela, que quem errou foi ela e não o ex-companheiro ou o companheiro. Então é importante que as mulheres não se coloquem nesse lugar, porque aquela tese da vitimologia que a gente estuda tanto em direito penal cabe muito para quando a gente fala de violência contra as mulheres, né? Você coloca até nós mulheres, há bem pouco tempo, eu acho que isso muda um pouco agora, né? Com tantas campanhas que a gente tem feito de conscientização, eu acho que a sociedade tem mudado um pouco esse entendimento, mas sempre tinha aquela questão de o quanto a mulher concorreu para que aquela violência acontecesse. Mas também, por exemplo, no nosso caso aqui de intimidade exposta na internet, mas também, né, safadinha, né? Para que foi mandar essas fotos pro companheiro? Para que foi fazer? Gente, pelo amor de Deus, a pessoa é uma vítima, ela confiou na pessoa, né? Quem é o criminoso é o companheiro, ele não poderia ter feito isso, né? Não cabe a ninguém julgar esta mulher, se é certo, se é errado. Se você não faz, ok. Agora, quem faz estava ali confiando num parceiro, em alguém que expôs aquilo sem autorização. Então, não vamos julgar ninguém, até porque nós estamos na era da inteligência artificial, onde a gente tem o deepfake. E o que é o deepfake? Mulheres estão sofrendo também um outro tipo agora de agressão, que os criminosos pegam o corpo de uma mulher, enfim, de um banco de dados e colocam o rosto de uma outra mulher, né? Colocam a voz. Então, muitas vezes você nem compartilhou aquela imagem. A gente já está agora numa segunda geração que você nem é realmente aquele corpo, mas eles criam, através da inteligência artificial, uma imagem dizendo que é você e veiculam. E para quem não conhece da tecnologia, né, quem não está familiarizado, quem não é um perito, olha para aquilo e acredita, não, essa daqui eu acho que é fulana, sim. Aí o rosto é dela, não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado com os julgamentos, porque as vítimas às vezes somos nós mesmos, que nunca fizemos. Né? Então, é importante que a gente tenha essa consciência e até para que essas mulheres divulguem mais quando acontecer, para ajudar outras vítimas. Então, as mulheres que têm a coragem de ir para frente de uma câmera, de ir para uma delegacia, se expor, falar o que está sofrendo, elas ajudam outras que foram vítimas da mesma forma. Quando nós falamos de qualquer espécie de relacionamento, tem que sim ter a confiança, a mesma coisa como contar um segredo profissional a terceiros. Então, infelizmente, cada vez mais, as pessoas elas acham que elas, por trás das telas, elas podem fazer toda e qualquer coisa. Tem acontecido muitos casos, inclusive de pedofilia infantil, né, de pessoas que pegam as danças das crianças e passam a propagar, e isso vale dinheiro hoje na internet. Eu lhe pergunto uma coisa, o nosso judiciário, ele tem realmente aplicado a lei? Esses criminosos, eles têm sido punidos, eles têm sido presos? Como é que está a celeridade desses processos? Como é que são as medidas que as próprias delegacias, o Ministério Público e o próprio judiciário eles têm adotado para que cada vez mais essas pessoas sejam afastadas do convívio ou recebam a respectiva punibilização que está inserida na legislação brasileira? Vamos lá, tem uma série de iniciativas que eu acho importante a gente pontuar. No âmbito legislativo, eu considero que o Brasil é um país que tem uma riqueza de legislação protetiva muito importante e muito boa, muito complexa. Você tem a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem a Lei Carolina Dickmann, você tem a Lei Rose Leonel, você tem agora o ECA Digital, que acabou de entrar em vigor. Você tem uma série de legislações importantes que têm atuado nesse âmbito da proteção. No âmbito do judiciário,
tem uma questão muito importante que não é que o judiciário não tenha um olhar crítico para isso. Tem, até porque a gente tem pelo lado do CNJ, você tem agora a questão da proteção à mulher, né, do julgamento sob a perspectiva de gênero, que eu costumo dizer, gente, vamos colocar nas preliminares de qualquer petição. Viu que a mulher está sofrendo ali uma violência processual ou qualquer tipo de violência de gênero, coloque ali, peça ao judiciário que seja julgado ali sob a perspectiva de gênero. Então você tem também essa proteção do CNJ, dessa regulação do CNJ. Acontece que o nosso judiciário está muito lotado, está muito demandado, né? A gente tem uma quantidade gigantesca de processos no Brasil, são milhões e milhões de processos. Então, você não pode esperar que o judiciário dê a celeridade necessária para um problema, por exemplo, que acontece no âmbito digital, onde 1 minuto vale uma eternidade. 1 segundo vale uma eternidade. Exatamente. Né? Então, eu costumo dizer, e sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com alguns colegas, alguns magistrados, né, que a gente precisa ter uma câmara especializada para direito digital. Por exemplo, o TJ de São Paulo, que é o maior tribunal do mundo, né, precisa ser o primeiro, precisa ser o pioneiro em criar varas especializadas e uma câmara especializada em direito digital, para que as coisas ali ganhem a celeridade, a dimensão que precisa, né? Quiçá fazendo parcerias, por que não, de uma prévia mediação. Porque você pode ter um mediador que já tenha contato com as big techs e já faça esse trabalho mais rápido. Ou seja, você não precisa nem da intervenção do Estado, o juiz, né? Você já tem ali um mediador treinado que consegue eventualmente cessar ali a violência e por fim ali a agressão, e eventualmente você deixa para discutir os danos, né? Depois com mais com o tempo necessário que o judiciário precisa. Então, isso eu vejo como uma necessidade da gente ter varas e câmaras mais especializadas. Quando a gente... A impressão que dá é que a gente chegou no século XXI e as pessoas estão vivendo na Idade das Pedras, né? É um direito de posse substancialmente alto. Principalmente agora no meio da mulher, cada vez mais tem tido denúncias a respeito de inúmeros feminicídios que as mulheres elas têm sofrido. E aqui a doutora comentou de 2 casos que chegaram a se transformar em lei, que foi o caso da Carolina Dickmann e da Rose Leonel. Nós vamos falar um pouquinho mais já no próximo bloco, então fique ligado conosco aqui no Resenha Jurídica com Luciano Pérez, porque afinal de contas é muito importante você conhecer o meu direito, o seu direito, o nosso direito, o meu dever, o seu dever, o nosso dever. Estamos de volta com o seu Resenha Jurídica com Luciano Pérez. Doutora Elaine, a OAB hoje, né, ela já busca, via Tribunal de Justiça de São Paulo, a criação de uma vara especializada de direito digital. Isso já se iniciou através de conversas preliminares, ou isso já é um requerimento, um pedido da comissão no Tribunal de Justiça de São Paulo? Agora você me apertou sem me abraçar. Eu não sei... Me apertou sem me abraçar. Exato. Eu confesso a você que eu não sei lhe dizer especialmente sobre isso. Eu, particularmente, entendo a necessidade. Acho que a gente pode até levar isso para o Dr. Coriolano. Claro. Né? Pronto. Acabamos de dar uma missão para o Dr. Coriolano, mas confesso que eu não sei se existe alguma conversa adiantada da Ordem dos Advogados com o Tribunal de Justiça nesse sentido. Eu sei que o Tribunal de Justiça tem cada vez mais tentado criar varas e câmaras especializadas, justamente para dar essa celeridade nos assuntos, né? Conforme as demandas. Então, acho que é um tema importante que a gente pode até pensar em levar, né, com o Dr. Acho Coriolano. importantíssimo, e é muito salutar nós deixarmos aqui registrado o tão quão a Comissão de Direito Digital ela é atuante não só no conhecimento, sim, mas nos debates. Eu participei de um evento como convidado há mais ou menos uns
20 dias atrás, foi no mês passado, da Comissão de Direito Digital, tinham mais de 100 colegas debatendo inúmeros temas, se reciclando, ouvindo palestras. Então, a Comissão de Direito Digital da UAB de São Paulo, ela é uma comissão muito atuante, muito atuante. E é claro que se essa propositura ainda não fez parte da pauta, vale a iniciativa de um debate na comissão para saber como leva isso ao tribunal, né? Pronto. Doutora Soraya está ali nos ouvindo, olha, já... Eu esqueci de dar um agradecimento especial à doutora Soraya, que no primeiro congresso, na qual eu fui um dos palestrantes, eu compus a mesa, foi um carinho excepcional em cada detalhe, na caneca, no cafezinho, na identificação. Dá muito orgulho, sabia? É muito gostoso. Ela é o DNA da nossa comissão, né? Assim, a nossa comissão é uma comissão que tem bastante integrantes, né? A gente hoje tem mais de 400 inscritos, salvo engano, e é graças a Soraya. Ela acorda e dorme pensando na comissão, no que a comissão vai fazer, do que a gente vai fazer de congresso. O congresso em outubro, ela já termina um, já começa o outro, então é muito bacana o trabalho da doutora Soraya. Sem dúvida alguma, é o DNA da nossa comissão. É verdade, já fica aqui o nosso agradecimento da Rede Vivax de Televisão por toda essa parceria que se iniciou no ano de 2025 entre a Comissão de Direito Digital e a Rede Vivax de Televisão. Sim. A doutora, como advogada, atua em casos similares, defendendo as mulheres que são vítimas de qualquer espécie de agressão, e aqui como tema principal da agressão digital? Sim, a gente tem casos emblemáticos no nosso escritório. Eu tenho até uma cliente que ela faz um trabalho muito bacana de divulgar o caso dela, que é a Joana, foi cliente do meu escritório, graças a Deus logramos êxito, que ela foi uma vítima dessa violência com o stalking. Como isso se deu? Ele aproveitava o ex-companheiro, ele usou a internet para violar a vida, para acabar com a vida dessa mulher de todas as formas, não no aspecto da sua intimidade, mas, por exemplo, ele ligava de madrugada para o corpo de bombeiros dizendo que o apartamento dela estava pegando fogo. Então, de madrugada, parava um monte de carro de bombeiros lá, acordavam todos os vizinhos que tinha uma chamada falsa, porque tinha escapamento de gás, porque estava pegando fogo. Aí ele teve um crime na rua dela, ele foi à delegacia e disse que viu que foi ela que matou. Ele criou assim uma série de situações que acabaram com a paz dessa moça. E a gente foi até o fim. Ela é um dos casos onde nós tivemos uma ação inibitória de sucesso no TJ e, obviamente, a gente teve ajuda de outros profissionais, outros colegas na área penal, na área civil, do próprio Ministério Público. Então, foi um time que trabalhou junto e nós conseguimos lograr êxito. Hoje, esse sujeito está preso, né? Então, sofreu a condenação. Ele sofreu a condenação e é um caso emblemático que a gente tem no escritório. Infelizmente, são vários casos, mas a gente como profissional, esse é o nosso propósito, né, Luciano? Eu falo para o meu time no escritório, a gente tem que ter um propósito de vida. E o meu propósito de vida é saber que o cliente entrou lá com problema e saiu mais aliviado. E é assim na ONG também, né? Quando a gente ajuda, consegue ajudar, porque o advogado e o médico tem isso, né? Ninguém procura a gente se a gente se estiver bem, né? Eu falo, ninguém procura um advogado se está tudo bem. Então, as pessoas procuram a gente, na verdade, para se socorrer, como faz com o médico. Então, é tão bacana quando a gente consegue dar essa resposta, né? Eu fico... É uma forma de retribuição, que a gente dá à sociedade com a nossa experiência, com o nosso aprendizado, do que a gente sabe do direito. É uma retribuição que a gente dá à sociedade. E eu faço isso através da ONG também. Então, eu atendo mulheres finais de semana, de madrugada, qualquer horário eu atendo, porque é uma forma que eu entendo de retribuir, de fazer o social, né? A gente precisa ter esse olhar
para a sociedade, devolver um pouco de tudo que a gente recebeu. E eu procuro fazer através da ONG. E a própria receptividade do telefone no momento em que a pessoa está em estado de desespero, isso faz que não só tenha um acalento, mas salve muitas vidas, né? Exatamente, exatamente. E é esse acalento de o que eu vou fazer, porque a vítima, naquele momento, ela se vê numa situação de perigo e de pânico. Então, ela não sabe para onde correr, o que ela vai fazer. Então, ela precisa de alguém que está fora deste contexto, que tem conhecimento técnico, que diga, olha, faça isso, calma, você vai fazer isso agora. Não faça isso, faça aquilo. A gente vai instruindo, dependendo do caso e do que está acontecendo, né? Então, é importantíssimo. Doutora Elaine, aqui nós temos dois critérios. Vamos a uma diferenciação básica até para que as mulheres e todas as pessoas que são vítimas de qualquer espécie de crime digital, elas saibam como agir. Quando uma fotografia íntima ou qualquer material que venha a causar perigo, ameaça ou qualquer situação a uma mulher, ele é divulgado no Instagram, ou no Facebook ou em qualquer grande plataforma. Hoje, a ONG já tem um canal direto em que existe a receptividade ou de uma ouvidoria ou de algum profissional nessas plataformas para que possa-se de imediato ser retirado de circulação esse material, e aí isso tem a ingerência assim, da plataforma, que vai lá e exclui automaticamente. E nós temos um outro reflexo, que é o WhatsApp. Quando essa fotografia ela passa a circular nos grupos de WhatsApp. Eu acredito que para tirar de circulação são duas metodologias diferentes. Sim. E como é que é a atuação em cada uma das plataformas? Isso é célere, não é célere? Já existe essa ouvidoria? Como é que se atua até para os profissionais do direito que vão hoje estão recebendo nos seus escritórios vítimas de crimes digitais, eles saibam no primeiro momento como agir. Porque quando a gente fala, muitas das vezes, de algumas regiões mais longínquas, pode ser que não se tenha um especialista em direito digital naquela comarca, naquela cidade, mas o profissional que recebeu aquela demanda, qual é o norte que ele deve adotar? Na verdade, as próprias plataformas já criaram, né? O grupo, o Meta, né? Que é o dono aí do Facebook, que aliás no Brasil não é Meta, é Facebook do Brasil, que é dona do Instagram e do WhatsApp, eles já criou ali você tem ali nas configurações uma forma onde você já acessa e já comunica a eles que aquele conteúdo é impróprio e aquele conteúdo trata-se de intimidade, de violação à intimidade da mulher. E geralmente isso já manda para eles um alerta para um tratamento diferenciado. Então, o que as vítimas podem fazer? Sentiu que tem algum problema, né? Entrar em contato já, né? Você tem ali no próprio aplicativo o campo onde você pode entrar em contato com a plataforma e aí você vai eleger o tema. Tem a questão da violência, aí você já comunica que é uma violência contra a mulher e pede para os seus grupos de amigos fazerem a mesma coisa, né? Então você liga para o seu entorno, porque quanto mais você gerar esse alerta na plataforma, mais rápido é o atendimento. Agora é óbvio que quando você tem ali durante a semana, né, você tem o e-mail, né, da própria plataforma, da equipe ali jurídica, que às vezes você já comunica, eles mandam uma notificação e eles já rapidamente nos atendem. Mas no final de semana, geralmente a gente usa esse recurso e os peritos também aproveitam. Antes de mais nada, é importante que antes de apagar, né, antes que haja esse apagamento do material, que a gente faça ali a prova digital disso, para que você possa, de alguma forma, atuar em cima deste criminoso. Então, a gente já entra em contato com os nossos peritos que rapidamente fazem ali o trabalho de manter, né, de conservar esta prova com toda a sua integridade necessária para que ela seja de fato uma prova judicial. E aí depois você então encaminha para um apagamento, um pedido para que ela seja tirada de circulação. Doutora Elaine, um suposto agressor, tá? Ele vai fazer uma divulgação de uma imagem e ele não quer divulgá-la pelo seu próprio celular. Ele vai até
qualquer lojinha, compra um chip em que não existe qualquer espécie de identificação e ele começa a fazer a divulgação nos grupos de WhatsApp. Como se faz prova para que se chegue até esse agressor? Na verdade, aí os peritos, é um trabalho onde entra o perito. Dá trabalho, mas a gente pega. A gente vai olhar geolocalização, vai pedir quebra para saber na operadora aonde aquele chip foi vendido, da onde originou aquele chip, porque as operadoras têm como fazer essa rastreabilidade. Então, nos dá trabalho, né, um trabalho pericial grande, mas a gente chega. Eu costumo dizer que não existe mais essa questão de eu me escondi na internet. Você tem ali um percurso que você faz, às vezes dá um trabalho pra gente. Por exemplo, esse caso mesmo que eu contava da Joana, nós colocamos um perito no encalço desse ex-companheiro. Ele acompanhava tudo que ele fazia na internet 24/7. Por quê? Porque ele usava um IP de fora do Brasil. Né? Então ele se conectava na internet por um IP de fora. Então a gente não conseguia dizer pela geolocalização que era ele, porque estava fora. Só que a curiosidade mata o ladrão, né? Expressão, né? Que ele não é ladrão, mas é expressão. O que aconteceu? Uma certa vez, aí a gente ali periciando ele, uma certa vez ele teve curiosidade de saber se determinada ação que ele tinha tomado tinha dado certo. E aí o que ele fez? Ele entrou pelo celular dele, foi a hora que a gente pegou que era ele. E aí não teve dúvida e a gente conseguiu provar e a justiça acatou as nossas provas e entendeu que ele era de fato o autor do crime. Doutora Elaine, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria que a doutora deixasse um recado, que a doutora deixasse uma mensagem para todas as nossas telespectadoras e os nossos telespectadores. Olha, primeiro de tudo, nada melhor que a prevenção. Né? A gente pode se prevenir dos crimes, primeiro levando a sério quando há uma ameaça. Quando há uma ameaça, a gente não pode esperar que aquilo se concretize. A gente tem que procurar as autoridades. Hoje a gente tem delegacias especializadas para violência doméstica. Então procure um advogado, procure a delegacia, procure ajuda. Né? Você vai encontrar um suporte para evitar um mal maior. E o outro recado, Luciano, que eu acho importantíssimo tudo nessa vida se resolve com educação. E nós somos pais, e quem está nos assistindo provavelmente também. Então, assim, educar os filhos, né? Eu sou mãe de menino, eu tenho essa responsabilidade. A gente tem que saber o que os nossos filhos estão fazendo e a imagem que eles estão criando na cabeça deles das mulheres. Né? Eles têm que dar esse valor, essa importância à mulher, saber que tem que tratar com respeito. Então, nada mais importante para quem é pai de meninos, educar este menino para que ele saiba ter uma relação sadia com as mulheres. E as mulheres, mães, conversem com as suas filhas. Não dá mais para dizer, ela não vai fazer isso, eu não quero. É melhor a gente instruir. Né? Porque a gente não sabe se vai fazer ou não, então vamos instruir como usar a internet com cuidado, sabendo que do outro lado pode estar alguém muito perigoso. Então aquele velho ditado que eu comecei a nossa entrevista e eu vou terminar, que a minha avó sempre dizia, né? Os avós diziam, cuidado, não confie em todo mundo. Internet é isso, cuidado, não confie em ninguém. A gente não sabe, né, com quem a gente está falando, com quem a gente está se relacionando, é isso. É isso. E muito importante, nós sempre primarmos pelo diálogo, pelo exemplo e pela boa conversa. Então, pais, tenham tempo para os seus filhos. Almocem com os filhos, jantem com os filhos. Tenham tempo de qualidade para que eles tenham a coragem e a certeza de que podem confiar nos pais, independente da situação em que eles estejam vivendo. Isso pode fazer com que o seu filho, a sua filha, sejam salvos de supostos ou de possíveis crimes e de possíveis problemas que estejam circundando ao redor deles. E o que é muito importante de se falar é que a partir do momento em que nós conhecemos os nossos filhos, eles dão sinais. Seja pelo excesso de silêncio, seja pelo olhar, seja pelo que for. Sem dúvida alguma. Muda o comportamento. Né? Mudou o comportamento, chama o filho para conversar, né?
Não custa nada, a gente precisa ser amigo dos filhos, né, Luciano? E a educação muda tudo. Inclusive essa questão da gente preservar para que os nossos... Porque a gente... eu sei que a gente está com minutos estourados, mas sou geminiana, então vou falar mais. O problema, sabe o que é, Luciano? A gente teve acesso muito rápido à tecnologia. Todos nós temos um celular, quiçá 2, mas a gente não teve educação de como usar esta tecnologia. E é aí que está o perigo. É verdade, é verdade. Educação. E a todos aqueles que cometem qualquer espécie de crime contra a mulher, punição. Processo. As mulheres, coragem, denunciem. Nunca esqueçam, a mulher não é a culpada do ato do outro. E não percam, em virtude disso, a capacidade de confiarem, de amarem, de se entregarem, de viverem a plenitude da vida. Afinal de contas, nós somos seres únicos e perfeitos e estamos nesse mundo para sermos a imagem e semelhança de Deus. Amém. E a partir do momento em que nós olharmos para o próximo como realmente a imagem e semelhança de Deus, nós vamos ter a certeza de que nós vamos construir um mundo muito mais bonito, próspero e feliz. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigada pelo espaço. Doutora Elaine, gratidão. Nós ficamos por aqui com o seu Resenha Jurídica com Luciano Pérez. E é claro, fique ligadinho conosco, com toda a programação da Rede Vivax e Televisão, que é uma televisão que é preocupada sim com a educação, com o alimento do corpo, da alma e do espírito, que é uma televisão que é feita pela família e para a família.